Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia. Estamos aqui iniciando mais um devocional, uma meditação diária na Palavra de Deus, trazendo sempre esse maná, esse pão fresquinho do céu, todos os dias com primícia. E para a honra e glória do Senhor, estamos dando início aqui ao livro de Isaías, né? Esse profeta que é abençoado do Senhor. Ele que era conhecido como um profeta evangelista, um profeta que, ali trouxe a mensagem ali de juízo, para Judá, para Jerusalém, um povo que era cego, um povo difícil, de dura servir, que não entendia o plano do Senhor, mas também aqui, a gente entende que o nosso Deus, ele é um Deus de justiça, mas um Deus também de salvação. Nós vamos entrar aqui nesse capítulo, são aqui 66 capítulos nessa viagem, aqui nesse contexto da palavra. Do capítulo 1 ao 39, a gente vai ver aqui o tempo do julgamento que se aproxima, para esse povo. Isaías também, ele é um profeta messiânico que anunciou a vinda de Jesus Cristo 730 anos antes da vinda do Messias. Ele já profetizava, sobre a vinda do Messias. Então vai ser aqui um texto para a gente verdadeiramente degustar, se alimentar dessa palavra. Eu creio que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. E a partir do verso 40 ao 66, a gente vai ver aqui o tempo da glória, que se seguirá, rumo à salvação. Então, o plano divino de Deus, eu creio que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Bora lá se alimentar da palavra. Já deixa aí o seu like, o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem para que o Evangelho do Senhor seja propagado e que essa mensagem chegue aos corações contritos em nome de Jesus. Amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Isaías, capítulo 1. A nação pecaminosa. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os entranhos devoram em vossa presença. E a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Vamos abrir um parênteses aqui, para a gente falar um pouco aqui do Isaías, esse profeta do Senhor que julga o povo, de Deus.
A gente vê aqui no primeiro versículo, né, que ele era filho de Amós, né? E Isaías, ele verdadeiramente era filho de uma família bem nobre em Jerusalém, né? Ele tinha muita influência política, ele fazia parte de um conselho, né, naquela época. Isaías, o significado dele, do nome dele, é o Senhor salva, né? Que interessante, né, o significado do nome dele. Mas ele teve uma morte bem trágica. Ele foi revestido, né, por uma casca de uma árvore, né, ele pelo reinado de Manassés, e cortado, serrado ao meio. Olha só para você ver, né? Isso a gente vai ver aí nos finais aí do capítulos desse livro, né? E a gente vê aqui o castigo, né, de Deus sobre Israel, né? A tristeza, né, da nação pecadora, né? Que o povo carregava essa malignidade, essa raça perversa que ele fala aqui. Filhos que amam a corrupção, né? Que eles adoram, né? O prazer deles não está na vontade do Senhor. Mas sim, são filhos obedientes. Tem uma né? questão da cronologia, né? Porque o que acontece? Quando a gente vê aqui ele falando, né? Nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, a gente sabe que é naquele período, logo após aquele período, ou ainda faz parte daquele período de apostasia, né? Então a cronologia, porque a gente acabou de meditar em Cantares, Eclesiastes, né? Então dá Salmos, Provérbios, então dá uma pausa no meio daquele relato maçante ali de levanta rei, cai rei e tal. Só que se a gente for parar para analisar, né, o profeta, ele, de fato, o tempo dele era aquele tempo. Então nós vamos ver aqui referências de reis, de crônicas, de juízes, né? Então é muito gostoso porque para quem vem meditando capítulo após capítulo e chega nesse contexto de Isaías, depois de uma longa meditação da palavra, né, passando por esses livros, já vai se familiarizar com o contexto e já vai compreender melhor algumas coisas, né? E dando continuidade à leitura, aqui tem um subtítulo na minha Bíblia que diz assim: Condenado culto hipócrita. Essa parte é muito forte, né? É muito forte, porque vem de encontro com os nossos dias atuais com os costumes atuais, né? E a gente olha assim, a gente pensa, meu Deus, tá falando diretamente conosco. Então, tá tão pior quanto. Presta atenção aí que você vai ser tocado por esse texto. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vindes para comparecer perante mim. Quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteia a causa da viúva. Forte, né? Das viúvas.
Esse das atribuições da igreja, né? Desde a igreja primitiva aos dias atuais, aquilo que Deus considera como a igreja santa, imaculada, é a gente cuidar do órfão, né? Porque não tem pai, não tem mãe. Você cuidar da viúva, né? Porque ela dependia, no contexto daquela época, do sustento do filho ou do marido, né? Do estrangeiro, porque está buscando uma oportunidade, né, de algo melhor na vida dele, e do menos favorecido. E hoje, literalmente, né, a gente presencia e vê de uma forma nítida que a igreja ela não dá a devida importância, né, ênfase em cuidar dessas pessoas, né, estão preocupados com outras coisas, mas a igreja tem um papel fundamental, tão quanto nos dias atuais, né, como também aqui ele menciona, né, essa palavra aqui, ela cabe pra gente nos dias de hoje. Sim. Né? É um puxão de orelha, né? Sim. E daí no versículo 18 tem mais um subtítulo que diz: o convite da graça. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O julgamento e a redenção de Jerusalém. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça e cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. E os que deixarem o Senhor perecerão, porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e serei confundidos por causa dos jardins que escolhestes, porque sereis como o orvalho cujas folhas murcham e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca, ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. Bom, chama atenção essa questão do ai, né? Duas vezes ele falando ai, né? Pois arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, né? Aqui é uma chamada, né, para graça, né, divina de Deus, para aquele que aceita o Senhor, que anda nos caminhos, nos preceitos, né, do Senhor, ele será abençoado de certa forma. Não é que é uma troca, mas se obedecesse, é um caminho. Né? A questão é o seguinte: se eles obedecessem, a consequência da obediência é bênção. Não é que é uma troca, mas se o salário do pecado é a morte, o que seria a consequência da obediência? Bênçãos, né? Ninguém que vai ser obediente
vai ser punido pela sua obediência, vai ser massacrado pela sua obediência, vai ser violentado pela sua obediência. Porque o próprio castigo é a pessoa mesmo que traz. Sim. Tudo isso que está acontecendo com Israel, né, nesse contexto da palavra, até mesmo dela ser comparada aqui pelo autor como uma prostituta, né, aquela que traiu o seu noivo, traiu o seu noivo, né, que traiu ali o seu marido, que se corrompeu, se entregou, né, aos prazeres, às luxúrias dessa vida e quer viver nessa vida. Então, ele compara ali Israel como uma prostituta, né, que vive da carne, dos prazeres da carne. Então, que é uma chamada, já começa forte, né? Esse primeiro capítulo de Isaías é um profeta que é bem para fazer diferença. Sim, e eu creio que se você se permitir, entre num propósito. Estamos iniciando a leitura, a meditação do profeta, né, desse livro. Faz um propósito, olha, 66 dias, vou meditar nesses capítulos de Isaías, vou abrir um jejum, vou abrir uma consagração, né, em prol da minha vida espiritual, em prol desse novo ano, dos meus projetos, em prol ali que o Senhor venha blindar a minha casa, a minha família. Porque de fato, irmãos, as armas que nós temos para lutar contra, né, as artimanhas do inferno é o jejum, é a oração, é a busca, é a meditação na palavra. Isso é uma blindagem, né? A pessoa fala assim, o que mudou na sua vida ao longo desses anos buscando a palavra? Bom, muita coisa aparentemente aos olhos humanos pode não ter mudado, mas eu sei que dentro de mim eu tenho paz. Eu sei que no meu casamento eu estou vivendo uma vitória a cada dia. Eu sei que meus filhos estão guardados. Eu sei que aparentemente aos olhos de muito coisas extraordinárias não aconteceram. Mas no meu ver, Deus tem feito diariamente muito por mim, pela minha casa, pela minha família. Ainda que a chuva que cai no telhado do vizinho caia aqui, o Senhor tem fortalecido o meu telhado. Então, você se blindar na palavra, buscar a palavra todo dia, é você ter saúde mental, principalmente mental, é você ter uma saúde física, é você ter equilíbrio para ter uma vida sadia, porque não adianta você ter bens, você ser bem sucedido, você adquirir riquezas e você não ter paz dentro do seu lar, você não ter uma sanidade mental, você não poder dormir sossegado. E usufruir, né, dessa vida, né? Sim. Porque esse é o prazer que nós temos aí debaixo do sol, né? Comer, viver do sol do nosso trabalho. De Salomão, né? Comer bem, beber, né? Se alegrar com as pessoas. Tudo com ordem e decência, gente, não tem problema nenhum. Sim. Né? A gente não vai ficar aqui vivendo um peso, um jugo, não. Deus nos fez para ser livre, para a gente seguir nesse caminho de liberdade, né? Sem opressão. Mas ao mesmo tempo, é um caminho estreito, né? Quando a gente sai fora da curva, naturalmente a gente acaba pagando preço, né? Isso que a gente tem visto, né? E que a gente possa voltar sempre pelo caminho, porque a palavra, ela tem esse intuito, essa chamada de dar esse puxão de orelha, né? E que bom que a gente tem aqui algo sublime da parte de Deus, que é a nossa orientação, é o nosso manual de vida, né? Então isso sempre vai estar nos corrigindo, vai estar nos alertando, vai sempre haver esse despertar, e não é com o intuito de punir, de castigar, não, que você vai ser amaldiçoado, e isso e aquilo, não, né? A lei, o intuito da lei é para a gente ter consciência do pecado, né? Consciência daquilo que não é bom, né? Que faz separação entre Deus e o homem. Então, que a gente possa entender, né? Nesse discorrer, né? Da meditação do livro de Isaías, que tudo aqui vem com o intuito de nos ajudar, de nos fortalecer, né? E que a gente possa aprender dia após dia aqui com essa palavra, que o Espírito Santo nos revele a nós essa sabedoria que vem do alto em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graça, Deus, por mais esse dia que se inicia, por estarmos aqui unidos com nossos irmãos em Cristo, com o Espírito Santo de Deus, aprendendo, Senhor, da Tua Palavra, iniciando, Senhor, mais uma meditação diária, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção, Pai, que o Senhor nos use poderosamente, Pai, para ser instrumento aqui, Senhor,
na revelação, Senhor, dessa palavra, Deus. Que o Senhor revele a nós, Senhor, que está nas entrelinhas, trazendo entendimento, Senhor, para a nossa vida, para os nossos irmãos em Cristo, que a gente possa discorrer, Senhor, da meditação desse capítulo de Isaías, Senhor. Aprender mais com o Senhor, Pai. Aprender com o Senhor, que é um Deus justo, longânimo, que é um Deus que salva e ama a humanidade, Pai. Que a gente possa, Senhor, levar esse Evangelho, Senhor, a lugares imagináveis, Senhor. Que seja feito, Senhor, a sua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!